Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa sessão hoje, certo? Dando continuidade ao programa de ensino da LACPU. Hoje vamos falar sobre gasometria arterial. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Responde pelo chat, por gentileza, se estiverem me ouvindo. Ok. Beleza, então. Vamos lá. Vamos dar seguimento. Gasometria arterial. Antes de iniciarmos falando diretamente da gasometria arterial, eu queria deixar esse texto com vocês. É um texto bem simples, mas que introduz muito bem nossa sessão de hoje. As atividades metabólicas necessitam de um pH mantido em condições ideais para um bom funcionamento. Esse fator depende da manutenção do equilíbrio ácido-base do organismo, obtido pelas interações dos mecanismos renais, controle de concentração de bicarbonato principalmente, e pulmonares, controle de concentração de dióxido de carbono. Então, a partir desse texto, a gente tem que ter em mente o seguinte: quem já passou pelo primeiro ano, já estudou fisiologia renal, fisiologia respiratória, sabe que os rins e os pulmões são os principais reguladores do equilíbrio ácido-base no organismo. E por que é importante esse equilíbrio ácido-base? Porque muitas das nossas atividades metabólicas necessitam de um pH adequado, certo? Então, a variação de pH, mesmo que mínima, pode interferir nas atividades metabólicas do nosso organismo, sendo bastante prejudicial. Tudo bem? Então vamos dar procedimento. A primeira coisa é assim, lá no ensino médio, quando a gente estava estudando para o vestibular, a gente lembra muito bem dessa fórmula aqui que caía praticamente em todas as provas de química, certo? O pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, certo? Beleza, isso aqui é bem tranquilo. Aqui nessa fórmula a gente lembra que quanto maior a concentração de H+, menor será o pH, certo? Quanto menor a concentração de H+, maior será o pH. Existe uma fórmula criada por Henderson e Hausbeck, certo? E essa equação é uma equação mais orgânica, mais fisiológica. Aí ele traz mais ou menos assim, o pH orgânico, pH do organismo, ele é igual a 6,10 mais o logaritmo da concentração do bicarbonato, certo? Sobre 0,03 vezes a pressão parcial de dióxido de carbono. Pô, já começou baralhando minha mente. Beleza, não precisa baralhar. Primeira coisa que eu digo para vocês aqui, ó, esquece essa fórmula. Essa fórmula não serve para nada. Ninguém precisa saber dessa fórmula, certo? Então, ó, um xão nessa fórmula. O que é que eu preciso saber dessa fórmula aqui? Apenas isso. É isso que eu preciso saber dessa fórmula. O pH, ele é diretamente proporcional à concentração de bicarbonato e inversamente proporcional à concentração de dióxido de carbono. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais bicarbonato, maior será o pH. Quanto mais dióxido de carbono, menor será o pH. E vice-versa. Quanto menor a quantidade e a concentração de bicarbonato, maior será o pH. Quanto menor a concentração de dióxido de carbono, menor também será, maior será o pH. Resumindo, pH alto significa alcalose. pH baixo significa acidose, certo? Qual é o valor de referência do pH no organismo? 7,4. Existem alguns livros que trazem, não, é 7,4, porque existe um sistema tampão muito eficiente no nosso organismo que mantém o pH em 7,4 e qualquer variação, mesmo que mínima, pode alterar a funcionalidade, o metabolismo orgânico. Beleza, mas existem outras fontes que trazem que existe um intervalo de variação aí entre 7,35 e 7,45, que é aceitável como normal, certo? Então fica claro isso aí, mas o importante é gravar o quê? 7,4 é o pH adequado para o organismo. Vamos revisar mais uma vez. O pH ele está diretamente relacionado ao bicarbonato, ou seja, se eu aumento o bicarbonato, eu aumento o pH e, consequentemente, eu vou desenvolver uma alcalose. Se eu diminuo o bicarbonato, eu diminuo o pH e, consequentemente, eu vou desencadear uma acidose. Vamos para o dióxido de carbono, pressão parcial de dióxido de carbono. Se eu aumento o dióxido de carbono, olha só, denominador. Se eu aumento o denominador, eu vou diminuir o pH. Então, eu vou desenvolver o quê? Uma acidose. Se eu reduzo o denominador, dióxido de carbono, eu vou aumentar o pH. Matemática simples aqui, certo? E o aumento do pH desenvolve o quê? Uma alcalose. Isso aqui a gente precisa estar em mente, porque a gente vai trabalhar bastante com isso aqui, certo? Se quiserem tirar uma foto, podem tirar, mas é uma equação muito simples. Se quiser anotar também, fica tranquilo. Eu vou passar. Então, aqui já a fórmula mantive aqui para a gente relembrar, não podemos esquecer disso.
E como é isso explicado no nosso organismo? Olha só, existem vários sistemas tampões no nosso organismo para manter o pH em equilíbrio, certo? O pH adequadamente em 7,4. Mas existe um que é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele é o sistema tampão aberto, certo? Então ele pode ser regulado por mecanismos externos do nosso corpo. Ou seja, o pulmão e os rins, ele regula esse sistema tampão aqui, que é o sistema bicarbonato CO2, certo? Como isso acontece? Olha só aqui o CO2 mais a água vai formar, no caso, vai reagir e vai formar o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico dissocia em H+, e bicarbonato, beleza? E essa reação ela pode ser invertida também. Então, vem tanto de cá, da de esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, beleza? O que é que vai acontecer aqui? Se você tiver um aumento da frequência respiratória, você vai ter um aumento da lavagem de CO2, ou seja, você vai estar exalando mais CO2, limpando o CO2 do organismo. Então, você vai ter uma queda do CO2, certo? O CO2, ele está relacionado com o quê? Com a acidez. Se você tem uma queda do CO2, você vai desviar a equação para cá, para a esquerda, beleza? Então, você vai ter um bicarbonato que vai reagir com H+, formar H2CO3 e transformar em CO2 e H2O. Se você aumenta, ou se você reduz a frequência respiratória, você vai diminuir a lavagem do CO2. Se você diminui a lavagem do CO2, você vai ter uma concentração aumentada no organismo de CO2. Então, a equação ela vai desviar para o outro lado, para a direita. Tudo bem? Então, é assim que os pulmões eles vão trabalhar, regulando a concentração do CO2 no equilíbrio ácido-base. Os rins, por outro lado, vai regular a concentração de HCO3, que é o bicarbonato, certo? Então, se o rim começar a excretar mais bicarbonato, você vai ter uma queda de bicarbonato e você vai ter um desvio da reação para a direita, certo? A queda de bicarbonato com o desvio da reação para a direita vai formar mais H+. Então, você vai ter uma acidose. Se o rim diminuir a excreção de bicarbonato ou outras reservas de bicarbonato começarem a liberar o bicarbonato para o espaço extracelular, você vai ter um aumento de bicarbonato e você vai ter também o consumo de H+, consequentemente desviando a equação para a esquerda e assim reduzindo, aumentando o pH, transformando em alcalose. Beleza? A gente vai ver esses aqui de uma forma mais tranquila mais para frente. Mas é só um resumo de fisiologia para vocês. Quem não entendeu nada até agora, não se preocupe, você tem grande chance de entender mais para frente. Vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre a gasometria arterial em si. Quais são as indicações de gasometria arterial? A gasometria ela tem indicação para avaliar a hematose, que são as trocas gasosas, certo, dos pulmões. Ela tem indicação para avaliar o transporte de oxigênio para os tecidos através da saturação da hemoglobina. E ela tem a principal indicação dela, que é a homeostasia do equilíbrio ácido-base, que a gente vai ver bastante aqui nessa aula de hoje, certo? Então, quando a gente vai solicitar para monitorar um paciente que está em ventilação mecânica, a gente precisa saber como é que está a quantidade de oxigênio ofertada para esse paciente, se existe uma desregulação nessa ventilação mecânica que está promovendo um aumento da liberação de CO2 para o meio externo e, consequentemente, desviando assim essa equação, certo? Para alcalose respiratória, desculpa, a gente vai ver isso mais para frente. Monitoração de pacientes críticos, pacientes em choque, principalmente choque hipovolêmico. Paciente que tem choque hipovolêmico aumenta os níveis de lactato, desvia o metabolismo para o metabolismo da fermentação, certo? E o aumento do lactato vai promover, então, a acidose. Síndrome de desconforto respiratório agudo também, cetoacidose também muito importante também para a gente vai ver mais para frente, certo? A avaliação de pacientes do intraoperatório, também indicação para realização de gasometria arterial. Acompanhamento de pacientes com doenças pulmonares crônicas. A gente sabe que tem DPLC, por exemplo, ele tem vias aéreas reduzidas de calibre, então a dificuldade maior de exalar o CO2 e, consequentemente, você vai ter uma tendência maior de reter CO2, então vai mexer aí nesse equilíbrio ácido-base também. E acompanhamento de pacientes com doenças renais, principalmente pacientes com doença renal crônica e com tubulopatias, que mexe também na função renal, que está diretamente relacionada com o equilíbrio ácido-base, certo? Essas são algumas das principais indicações para a gente solicitar a gasometria arterial. Quando a gente vai contraindicar? Primeiro que as contraindicações absolutas, elas são contraindicações de sítio de punção, certo? Então, não é contraindicação do procedimento. A gente pode trocar o sítio para uma outra região.
Então, quais são essas contraindicações? Se você tiver ausência de circulação colateral adequada, a gente vai realizar o teste de Allen modificado, que a gente vai ver agora, como é que realiza ele, certo? Se você tiver uma ausência de circulação colateral, é uma contraindicação para a realização de punção para gasometria naquele sítio, certo? Infecção de pele sobreadjacente, a gente também tende a evitar aquele sítio e trocar para outra região. E a gente tem as indicações, as contraindicações relativas. O uso de anticoagulantes e os coagulopatas, as coagulopatias. Esses pacientes eles têm o maior risco, né, da formação de hematomas e sangramento a partir da punção das artérias desses pacientes. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o teste de Allen modificado. Como é que a gente vai saber? Primeiro, eu já vou adiantar para vocês que o principal sítio de punção da gasometria arterial é na artéria radial, certo? Então, a artéria radial é o principal sítio de punção. O que eu preciso saber é o seguinte: para a irrigação da mão, ela depende tanto da artéria radial, que passa mais ou menos por aqui, quanto da artéria ulnar, que passa mais ou menos por aqui, certo? E aqui ela possui algumas anastomoses, certo? Vamos lá. Se você tiver uma obstrução ou uma complicação da artéria radial, que vai ser o sítio de punção, eu preciso saber se a artéria ulnar ela vai dar conta de suprir com sangue, no caso, realizar o suprimento sanguíneo da mão, enquanto a gente resolve o procedimento aqui, a complicação da artéria radial. Então, esse é o objetivo principal. Será que a artéria ulnar ela é suficientemente boa, ela está tranquilo para realizar, para conseguir suprir a irrigação sanguínea da mão, em caso eu tenha alguma complicação com a artéria radial? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente comprimir as duas artérias, tanto a ulnar quanto a radial. Antes, a gente vai pedir para o paciente apertar a mão, né, para fazer a drenagem do fluxo sanguíneo o mais rápido possível. Posteriormente a isso, a gente vai fazer a compressão das duas artérias, certo? Quando a mão estiver bem pálida, ele vai abrir a mão e você vai soltar apenas a artéria ulnar, para ver se a artéria ulnar consegue realizar o suprimento sanguíneo da mão. Se em 5 e 15 segundos, depois que você soltou a artéria ulnar, a mão voltar para a sua coloração normal, isso significa que existe uma circulação colateral adequada ali, você pode realizar o procedimento através do teste de Allen. Existem algumas fontes que não dão muita importância para o teste de Allen, porque não é tão comprovado assim que é um bom teste para predizer isso, mas a gente acaba fazendo no dia a dia, na prática é bastante utilizado. Tá bem? Vamos lá. E como é a técnica de punção arterial? Principais materiais requeridos. Antes de iniciar a gente citar aqui os materiais requeridos, é bom lembrar que para a maioria dos procedimentos, né, excetuando-se aqueles de emergência, a gente necessita do consentimento do paciente. Mas a gasometria arterial, na grande maioria das vezes, é um procedimento de emergência. O paciente está descompensado, ele está com dificuldade a gente tem dificuldade de conseguir o consentimento dele. Então, quando possível, é sempre importante pedir o consentimento, mas quando não der, realiza-se a gasometria arterial mesmo assim. Quais são os materiais requeridos? Primeiro, uma seringa de 25 ml com tampa heparinizada. Quando você fazer a punção, a gente precisa que o sangue não coagule dentro da seringa no transporte até a máquina, né, o gasômetro. Agulha entre 23 e 25 G, né, de calibre. Aqui a gente tem mais ou menos aqui, ó, de 23 a 25, um azulzinho mais claro, aqui é um violeta e aqui um azul, certo? São agulhas bem finas mesmo, calibre bem reduzido. O que mais? Suaves com álcool, gás, estéreo e esparadrapo para fazer a antisepsia da região. Luvas e avental de procedimento para o médico, né, realizar a paramentação adequada. Lidocaína 1% sem vasoconstritor para fazer a anestesia do paciente local, anestesia ali da região de punção. Uma toalha enrolada para realizar um coxim, né, para hiperestender a mão, a gente vai ver como é isso. E um saco de gelo para transporte se necessário. Se você precisar transportar aquela seringa com sangue, com sangue arterial para outro lugar, é importante transportar com saco de gelo, fazer esse transporte com saco de gelo. Mas na maioria dos centros a gente tem também o gasômetro próximo, então não é necessário isso aqui. Vamos lá. Sítios de punção. Quais são os sítios? O primeiro, já falei, a artéria radial é o mais realizado, mas existem outros sítios também. O braquial também é feito como alternativa e o femoral. Esses são os 3 principais sítios de punção. Vamos falar aqui principalmente do radial, que, como eu falei, é o mais utilizado.
Para a gente ter, para a gente localizar a artéria radial, a gente tem que ter dois pontos anatômicos aqui. O primeiro é o processo estiloide do rádio, certo? Nessa região aqui a gente tem o processo estiloide do rádio, é palpável, tranquilamente todo mundo consegue palpar esse processo estiloide. E o segundo é o tendão flexor radial do carpo, que é um tendão que passa bem próximo aqui do processo estiloide, certo? Entre o tendão e o processo estiloide do rádio, a gente vai ter passando aqui a artéria radial. E é nesse ponto aqui que a gente vai tentar localizar o pulso da artéria radial. Tudo bem? Vamos prosseguir. Qual a sequência do procedimento? Primeira coisa, você vai posicionar a mão do paciente. Olha só, a toalha enrolada que a gente falou mais cedo. A gente posiciona essa toalha enrolada embaixo do antebraço do paciente, certo? Para facilitar a extensão do punho, facilitar, então, que a artéria radial fique mais superficial. Primeira coisa é você posicionar o braço do paciente. Posicionado o braço do paciente, você vai se paramentar, certo? Calçar as luvas, o avental, tudo direitinho. Passando isso, você vai pegar os materiais, separar e organizar tudo direitinho ali no campo, certo? Você vai fazer também a antisepsia da região e, posterior à antisepsia, você vai aplicar a anestesia local, certo? Com a lidocaína, sem vasoconstritor. Aplicou a anestesia local com lidocaína, você vai aguardar mais ou menos um minutinho para o anestésico fazer efeito, certo? Localiza novamente o ponto de punção, como a gente viu no último slide, e depois de localizado o ponto de punção, você vai realizar o procedimento. Lembrar, a agulha ela deve estar numa inclinação de 30 a 45 graus, inclinada em direção, certo, ao antebraço, certo? Em direção contrária ao fluxo. Detalhe importante, quando você puncionar na artéria, não é para aspirar o êmbolo. Você não aspira o êmbolo. Lembrar que a gente está funcionando uma artéria. A artéria é pulsátil, então o sangue ele vai jorrar diretamente para a seringa de forma natural, certo? De forma passiva. Beleza? Ok, geralmente a gente vai coletar cerca de 1 a 2 mililitros de sangue ali nessa punção arterial. Vamos ver aqui o procedimento em um videozinho só para a gente arrumar direitinho essa situação aqui. Aqui a gente tem a seringa, a agulha já posicionada, o médico já está fazendo o procedimento aqui de punção. Perceba que a agulha está direcionada para o antebraço do paciente contra o fluxo. Perceba que ele não aspira o êmbolo, o sangue ele já jorra naturalmente, e depois ele tira a seringa depois que conseguiu coletar de 1 a 2 mililitros de sangue. Certo? Aí procedimento de descarte de forma segura da agulha. Você vai fechar com uma tampa heparinizada de preferência, certo? Mexe direitinho a agulha para todo o sangue entrar em contato com a heparina, para ele não coagular. E você vai lá e bota no gasômetro para realizar a leitura. Depois de algum tempo, ele vai te dar os dados da gasometria, que a gente vai ver quais são eles agora, certo? Então vamos lá. O que a gente pode analisar na gasometria arterial? Passo a passo. Primeiro, é a pressão parcial arterial de oxigênio. Se a gente está falando de gasometria arterial, óbvio que é arterial. Do oxigênio, o valor de referência é de 80 a 100 milímetros de mercúrio, certo? Então a gente precisa ver também aí como está as trocas gasosas desse paciente, se tem oxigênio adequado ali. A saturação de oxigênio, geralmente de 90 a 100% é o adequado, certo? Existem algumas exceções aí, principalmente paciente com DPOC, é uma grande exceção que a gente vai ver mais para frente, que não necessariamente ele precisa estar com a saturação de oxigênio lá em cima para ele estar compensado, certo? pH, importante aqui, ó. pH, o normal é 7,4, como eu já falei mais cedo, mas a gente tem algumas fontes que trazem essa variação de 7,35 a 7,45, certo? Então, vamos utilizar aqui de 7,35 a 7,45 uma variação normal do pH no sangue arterial, certo? A pressão parcial de dióxido de carbono, certo? Pressão parcial de O2, de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Esse é o intervalo de normalidade. O bicarbonato, de 22 a 26 mEq por litro, certo? Miliequivalentes por litro. Esse é o valor de referência normal do bicarbonato. Bicarbonato standard, de 22 a 26 miliequivalentes por litro,
certo? Buffer base, de 45 a 51 miliequivalentes por litro. Na verdade, o buffer base, o normal é 48, certo? A gente vai ver com mais calma para frente o que significa tudo isso. E o base excess, de menos 3 a mais 3. Certo, beleza. Você sabe o que é a pressão parcial de oxigênio, porque você já estudou fisiologia. Você sabe que é a saturação de O2, que está mais do que saturado, sendo redundante, nos estudos atuais, saturação de oxigênio e tal, você já sabe o que é isso. O pH você também já sabe, a gente já até revisou um pouco sobre o pH, certo? Pressão parcial de dióxido de carbono. Qual a importância disso? Faz parte do principal sistema tampão do organismo. O dióxido de carbono é regulado pelo sistema respiratório. Então, a gente precisa saber se houver alguma alteração no pH, se é decorrente de alterações na pressão parcial de dióxido de carbono. A mesma coisa o HCO3, o bicarbonato. Faz parte da reação, da reação do equilíbrio ácido-base, o principal sistema tampão. Esse aqui é regulado pelos rins. Então, a gente precisa saber se existe alguma alteração direta no bicarbonato que está comprometendo o pH, beleza? Esses três últimos aqui são alguns artifícios que a gente usa para fazer alguns diagnósticos mais específicos, mas a gente vai saber direitinho o que é isso. O HCl3 standard nada mais é do que você vai corrigir o valor do bicarbonato, certo? Para a pressão parcial de dióxido de carbono do paciente. Então, se o paciente tiver uma alteração no dióxido de carbono, certo? E tiver uma alteração compensatória de bicarbonato, a gente vai ver o que é isso, alteração compensatória, você pode utilizar o HCl3 standard para saber exatamente se aquela alteração era compensatória, ela é realmente compensatória, está dentro do intervalo de normalidade, ou se não, se também tem um distúrbio secundário do HCl3. A gente vai ver isso mais para frente. Mesma coisa é o base excess. O que é base excess? O buffer base nada mais é do que todas as bases do organismo, não só o bicarbonato. Diferente do HCl3 standard, que é só bicarbonato. Buffer base são as outras bases também, certo? Como alguns aminoácidos, e aí vai. E ela, como as outras bases também fazem parte de outros sistemas tampões, então ele também está relacionado ao distúrbio do equilíbrio ácido-base, consequentemente. E o base excess é justamente isso. Existe um excesso de base ou existe uma redução de base? O intervalo de normalidade do base excess é de menos 3 a mais 3. Se tiver acima de mais 3, existe um excesso de base ali. Se tiver abaixo de menos 3, existe uma falta de base ali nesse organismo. Certo? E como a gente calcula o base excess, a gente pega o buffer base do paciente e subtrai pelo buffer base normal, que é o valor de referência, que é 48, como eu falei para vocês. Precisa saber se não precisa. A gente precisa saber o que é base excess. Base excess é a variação do bicarbonato. Do bicarbonato não, de todas as bases do organismo, não só bicarbonato. Bicarbonato só é o HCl3 standard. Se estiver complexo, pessoal, vocês podem comentar no chat aí que a gente pode parar e voltar e tentar explicar de uma forma melhor. Mas a gente vai ver isso na prática aqui agora. Voltando aqui, aquela reação, a principal reação do equilíbrio ácido-base, né? A gente pode ter uma acidose respiratória. Quando a gente vai ter uma acidose respiratória? Primeiro, o pH ele vai estar menor do que 7,35. Primeiro ponto, acidose respiratória, pH menor do que 7,35. Às custas de quê? Às custas de um aumento do CO2 ou às custas de um HCO3 reduzido? Se for respiratória, vai ser às custas do aumento de CO2, porque é o pulmão, o sistema respiratório regula o CO2. Beleza? Então, acidose respiratória, você vai ter redução do pH associada a um aumento do CO2, da pressão parcial de CO2. Ponto final. Beleza? Acidose respiratória, redução do pH associada a um aumento da pressão parcial de CO2. Próximo. Alcalose respiratória. Você vai ter um aumento do pH, ou seja, o pH acima de 7,45, associada a uma redução da pressão parcial de CO2. Então, é o contrário. Também estamos falando de sistema respiratório, então estamos falando também de CO2, certo? Mas aqui a acidose você tem aumento do CO2. Na alcalose você tem redução do CO2. Beleza? Ótimo. Próximo. Acidose metabólica. Metabólica, a gente está falando agora de um distúrbio primário do HCO3. Então, a gente está falando de rins, certo? Se for acidose, você vai ter um distúrbio primário que provocou a redução do bicarbonato, que provocou, consequentemente, a acidose. Uma redução do bicarbonato desloca a reação para a direita e aumenta a concentração de H+, certo? Então, você vai ter uma diminuição do pH, quanto maior a concentração de H+, menor o pH, relacionada ou causada por uma redução do HCO3.
E a alcalose é a mesma coisa, só que o contrário, certo? Também é relacionado ao HCO3, só que como é alcalose, você tem aumento do pH aos custos de um aumento do HCO3. Beleza, pessoal? Tá difícil? Vamos ver um esqueminha aqui tranquilo. Sempre lembrar dessa fórmula. O pH está diretamente relacionado ao HCO3 e inversamente relacionado à pressão parcial de CO2. Então vamos lá. pH. Se o pH estiver menor do que 7,4 ou 7,35, você vai ter acidose. Ponto. pH menor do que 7,35 ou 7,4, depende da fonte, acidose. Ponto final. pH acima de 7,4 ou 7,45, alcalose. Ponto. Vou repetir. pH abaixo de 7,4, acidose. pH acima de 7,4, alcalose. Ponto final. Então, para diagnosticar se o paciente está com acidose ou está com alcalose, eu preciso ver apenas o pH. Beleza? Mas para saber se esse distúrbio é proveniente de um distúrbio respiratório ou metabólico, a gente precisa avaliar outros parâmetros. Quais são eles? Vamos lá. Vi que o pH está menor do que 7,4, 7,3, por exemplo. Vou avaliar o HCO3. Se o HCO3 estiver menor do que 22, certo? Que é o valor de referência dele de 22 a 26. Se ele estiver menor do que 22, isso significa dizer que essa acidose ela é decorrente de uma queda do HCO3, certo? E o HCO3 é regulado pelos rins. Então a gente está falando de uma acidose metabólica. Beleza, galera? A acidose metabólica ela é uma queda do pH às custas de uma queda do HCO3, do bicarbonato. Se eu tiver, por outro lado, uma redução do pH associada a um aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, aí eu já estou falando de um distúrbio respiratório. Então, aqui temos o quê? Uma acidose respiratória. Beleza? A alcalose é o mesmo esquema. Vamos acompanhar a alcalose. Então, eu peguei um paciente que está com pH de 7,5. Eu quero saber se esse distúrbio é metabólico ou respiratório. Se você tiver um bicarbonato acima de 26, lembrar, valor de referência do bicarbonato, 22 a 26. Se tiver acima de 26, então é um problema aqui no bicarbonato. Então é um distúrbio que metabólico. Essa alcalose é desencadeada pelo um aumento do bicarbonato, certo? Que desenvolve a alcalose metabólica. Ou se você tiver uma queda do CO2, certo? Uma queda do CO2 é um distúrbio respiratório. Então você vai ter uma alcalose respiratória. Esse é o esquema. Aprendeu isso aqui, a gente consegue definir na gasometria se o paciente está com acidose, ou se está com alcalose, ou se é um distúrbio metabólico, ou se é um distúrbio respiratório. Beleza? Tranquilo até aí. Beleza. Vamos falar agora da resposta compensatória. Veja bem. Lembrar, a resposta compensatória nunca é completa, certo? Quando você tem, por exemplo, uma queda do HCO3, certo? O sistema respiratório, ele vai tentar compensar essa queda de HCO3. Lembrar, queda de HCO3, queda de bicarbonato. Eu estou tendo o quê? Uma acidose, certo? Bicarbonato é a base, o CO2 é o ácido. Queda da base do HCO3, eu estou tendo uma acidose. O sistema respiratório vai tentar compensar isso tentando eliminar mais CO2, porque CO2 é o ácido, certo? Para tentar equilibrar e tentar o máximo possível manter o pH de forma aceitável. Mas essa resposta compensatória, olha só a definição, ela nunca é completa. Nunca uma resposta compensatória vai deixar o pH dentro do valor de normalidade, certo? Nunca uma resposta compensatória vai deixar o pH em 7,4. Jamais. Isso vocês precisam ter em mente. Eu posso ter alteração na outra molécula da reação de forma compensatória, mas essa alteração nunca vai ser completa, nunca vai normalizar o pH, ok? E como se dá essas reações compensatórias, essa resposta compensatória? Na acidose metabólica, o paciente vai ter hiperventilação. Você está com acidose metabólica às custas de diminuição do HCO3. Se você tem uma diminuição do HCO3, o sistema respiratório vai tentar eliminar o máximo possível de CO2. E ele faz isso aumentando tanto a frequência respiratória, tanto a amplitude respiratória, certo? E essa é caracterizada pela respiração de Kussmaul. É uma respiração rápida e forte, de forte amplitude também.
Então, na acidose metabólica, o paciente apresenta clinicamente com a hiperventilação como resposta compensatória, certo? Ele vai tentar lavar CO2 para tentar compensar isso, beleza? Já na alcalose metabólica, você vai ter acúmulo de HCO3, certo? E o sistema respiratório vai tentar acumular também o CO2 para tentar equilibrar aí esse equilíbrio ácido-base, já que o CO2 é o ácido e o HCO3 é a base. Então, você vai ter, consequentemente, uma hipoventilação, certo? Você vai reduzir a frequência respiratória para tentar lavar menos CO2 e manter mais CO2 dentro do organismo. Beleza? Já na acidose respiratória crônica, certo? Importante lembrar que é crônica, eu vou explicar por quê. Na acidose respiratória, você vai ter um sistema renal, certo? Tentando eliminar hidrogênio para compensar essa acidose respiratória, esse aumento do CO2, e tentando reter bicarbonato, beleza? Então, ele tenta eliminar hidrogênio, que é o ácido, e reter o bicarbonato, que é a base, para tentar compensar essa acidose às custas de aumento de CO2, porque ela é respiratória. Por que crônica? Porque no caso da resposta compensatória renal, ela é mais demorada de acontecer. Se você tiver uma alteração respiratória que curse com uma acidose ou uma alcalose respiratória, os rins demoram mais dias para realizar essa resposta compensatória, de 3 a 5 dias em média. Então, geralmente, é na crônica que a gente vai perceber essa resposta compensatória aí. Assim também como na alcalose respiratória crônica. Vai acontecer o quê? O rim vai tentar fazer o contrário. Vai tentar reter o hidrogênio para tentar equilibrar, no caso, né, essa alcalose e tentar eliminar mais bicarbonato, já que a gente está tendo uma alcalose, você está tendo uma diminuição do CO2. Beleza até aí, pessoal? Essa basicamente é a resposta compensatória. A gente tem aqui algumas fórmulas, certo? Para calcular se a resposta compensatória ela está adequada ou não. Essas aqui são as fórmulas. Se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto que a gente pode trabalhar mais para frente, mas tendo em mente o que a gente falou no último slide, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a gente precisa saber, certo? Essas fórmulas a gente pode trabalhar, pode. Vocês podem tirar foto, pode. É importante para provas de residência, saber essas fórmulas, certo? Mas na aula de hoje a gente vai tentar não deixar tão complicado. Então a gente vai deixar essas fórmulas um pouquinho de lado, beleza? Vamos lá, vamos para a interpretação. Qual é o passo a passo da interpretação da gasometria arterial? Primeiro passo, saber como está o pH. O pH está normal, dentro da normalidade de 7,35 a 7,45. O pH está mais ácido, menor do que 7,35. O pH está mais alcalino, maior do que 7,45. Então é isso aí. Primeiro passo é avaliar se o paciente está com pH normal ou alterado. Se ele está com uma acidose, uma alcalose ou com nenhum distúrbio do equilíbrio ácido-base. O primeiro passo é esse. Beleza? Esses asteriscos aqui é só para lembrar. Algumas fontes consideram o pH normal apenas o 7,4, sem variação. Mas a gente vai trabalhar com 7,35 ou 7,45. Passando. Segundo passo. Qual o distúrbio ácido-básico que justifica esse pH? Eu estou falando de uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica? Eu estou falando de uma alcalose respiratória ou eu estou falando de uma alcalose metabólica? Beleza? E o terceiro passo é, houve resposta compensatória adequada? O paciente que está com acidose respiratória está com a respiração de Kussmaul tentando lavar mais CO2, a gente vê isso também na gasometria arterial, certo? E assim, todas aquelas outras respostas compensatórias que a gente vai ver agora mais para frente. Vamos repetir aqui o passo a passo. Primeiro passo, avaliar o pH. O pH está normal, está ácido ou está alcalino? Segundo passo, esse distúrbio ele é respiratório ou esse distúrbio é metabólico? Terceiro passo, há uma resposta compensatória adequada? Vamos trabalhar inicialmente com esses 3 passos aqui agora. Primeira gasometria, já coloquei aqui os valores de referência, porque ninguém é obrigado em uma aula a gravar todos os valores de referência, certo? Então eu quero que vocês participem no chat, por gentileza, certo? Primeiro passo, passo 1, avaliar o quê? O pH. O pH ele está normal, o pH ele está mais baixo, que significa uma acidez, ou o pH ele está mais elevado, que significa alcalose? Podem participar aí. Show de bola. pH ele está
significando uma acidose, ele está mais baixo. Olha o valor de referência do pH aqui, 7,35 a 7,45. Se ele está abaixo de 7,35, ele está 7,18. Então, a gente tem aqui uma acidose. Então, o primeiro passo a gente já fechou. Esse paciente dessa gasometria que tem uma acidose. Beleza. Essa acidose, ela é metabólica ou ela é respiratória? Pode responder. Metabólica ou respiratória? Podem responder aí no chat, que aí eu vou dizer a vocês. Respiratória. Exatamente, respiratória. Por quê? Porque a redução do pH é às custas de um aumento da PCO2. Ah, Paulo César, mas o HCO3 ele também não está dentro do valor de referência. O valor de referência é de 22 a 26, mas o HCO3 é a base. Se a base está aumentada, ela tenderia a provocar uma alcalose. Não é isso que o pH está nos mostrando. O pH está nos mostrando que a gente tem o quê? Uma acidose. Então, se é acidose, eu só posso ter dois mecanismos. Ou por aumento da pressão parcial de CO2, ou por uma redução do bicarbonato. Então, aqui nesse caso, é aumento da pressão parcial de CO2. Quem é que trabalha com CO2? O sistema respiratório. Beleza? Ah, mas então por que o bicarbonato está mais elevado? Essa é a resposta compensatória, certo? O bicarbonato está mais elevado porque ele está tentando, o sistema renal está tentando compensar retendo o bicarbonato. Compensar essa acidose retendo o bicarbonato. Lembrar do primeiro ponto, resposta compensatória nunca normaliza pH. Então, pH está alterado, certo? Se normalizasse, a gente vai ver que, na verdade, existe um outro distúrbio associado, beleza? Então, pH alterado, acidose, às custas de aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, acidose respiratória com resposta compensatória adequada. Isso era o que eu queria saber de vocês dessa gasometria, beleza? Essa é a gasometria 1, acidose respiratória. Gasometria 2. Vamos seguir os 3 passos. Primeiro passo, pH, ácido ou base? Acidose ou alcalose? Acidose, mais uma acidose aí, está abaixo de 7,35. Estamos trabalhando com a referência de 7,35 a 7,45. Então, a gente tem aqui uma acidose, certo? É uma acidose respiratória ou metabólica? Respiratória, de novo, porque, na verdade, a gente está tendo aumento do CO2 mais uma vez, e não redução do HCO3, certo? E ela é uma acidose respiratória compensada, porque também nós temos o aumento do dióxido do bicarbonato, mas que não normaliza o pH, beleza? Então, a resposta compensatória está adequada também nessa situação. Então, mais uma vez, acidose respiratória compensada, certo? Mais uma. Vai ter overdose de gasometria hoje aqui. Vamos seguir o passo a passo novamente. E aí? pH, acidose ou alcalose? Mesma coisa, é isso aí. É isso aí. É para enjoar. Acidose respiratória, exatamente. Novamente a mesma coisa. pH reduzido, pressão parcial de dióxido de carbono aumentada, então isso me diz que é um distúrbio respiratório, certo? A acidose respiratória também com a resposta compensatória aqui, que não normaliza o pH. Beleza? Essa é a gaso 3. A gente vai rever essas gases mais na frente. E eu vou explicar a vocês por que eu repeti 3 acidoses respiratórias. Vamos lá. Próxima gasometria. E aí, essa aí? pH. Acidose ou alcalose? Gaso 4 agora. pH aumentado, 7,62. Isso significa que nós temos uma alcalose. Pronto, já sabemos que é uma alcalose. Mas é alcalose o quê? Alcalose metabólica ou alcalose respiratória? Podem responder. Alcalose respiratória. Vamos lá, só lembrar mais uma vez. Ó, é alcalose. Se é alcalose, só tem duas alterações que me explicam a alcalose. Ou a queda do CO2,
ou o aumento do HCO3. Nesse caso aqui, a gente tem queda dos dois, certo? Mas a queda de HCO3 me daria uma acidose, não a alcalose. Então, o que me justifica esse pH aqui mais alcalino é a queda do CO2. Então, a gente tem aqui uma alcalose respiratória, beleza? E o HCO3 reduzido, mais uma vez, ele significa dizer que nós temos uma resposta compensatória que não normalizou o pH, então ela é uma resposta compensatória adequada. Beleza? Então, a alcalose respiratória. Gaso 5. Eu vi aqui, Paloma falou parcialmente compensada. Em termos, em linhas gerais, é parcialmente compensada realmente, porque na verdade não normaliza o pH, certo? Mas a resposta compensatória ela deve ser parcialmente compensada, porque ela não normaliza pH. Se normalizar pH, não é resposta compensatória. Ela é um distúrbio, um outro distúrbio que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, por isso que a gente está falando que a resposta compensatória ela é adequada aqui. Então, essa gaso 5, o pH, mais uma vez, ele está elevado, acima de 7,45. Então, é 7,46. Então, mais uma alcalose, às custas de queda de CO2 ou de aumento de HCO3? Às custas de queda de CO2. Então, mais uma vez, uma alcalose respiratória com resposta compensatória aqui. Beleza? Gaso 6. Vamos lá, vai começar a complicar agora. Gaso 6. pH. E aí? Alcalose ou acidose? Acidose. Às custas de quê? Às custas de aumento do CO2 ou às custas de queda do HCO3? Às custas de queda do HCO3, certo? Então, nós temos aqui uma acidose metabólica com resposta compensatória. Você também tem uma queda do CO2 para tentar compensar, mas não normaliza o pH. Beleza? Então, aqui a gente tem a acidose metabólica. Gaso 7, e aí, pH? 7,47. Me diz o quê? Me diz que nós temos uma alcalose. Que alcalose é? Alcalose metabólica. Por quê? Se é alcalose, só tenho dois meios para desenvolver essa alcalose. Ou nós temos uma queda do CO2, certo? Ou um aumento do HCO3. Nesse caso aqui, a gente tem um aumento do HCO3. Por isso, a gente tem essa alcalose com resposta compensatória. Beleza? Vamos complicar. Gaso 8. Primeiro passo, acidose ou alcalose? Acidose. Beleza, fácil. pH menor do que 7,35, acidose. Que acidose é essa? Que acidose é essa? Quem é que tá com o Gmail da Lakipu aí? Tem que olhar outro parâmetro. Quem seria essa pessoa? Mas vamos lá. A gente está com a acidose aqui. Que acidose é? Aí já vi aqui algumas pessoas falaram acidose mista. Por quê? Porque a gente tem dois meios de desenvolver essa acidose. Ou você tem um aumento do CO2 ou a queda do bicarbonato. Nesse caso aqui a gente tem o aumento do CO2 e a gente tem a queda do bicarbonato. Beleza? Então a gente tem uma acidose mista. A gente tem acidose tanto respiratória quanto metabólica. E uma coisa bem interessante é que nesses casos de acidose mista, o pH ele cai muito. Olha o pH onde está. 7,05. Isso aqui é perigosíssimo, beleza? A acidose mista geralmente cai bastante o pH e você tem aumento de CO2 e queda de HCO3 associado. Ótimo. Então nós temos aqui uma acidose mista. Gaso 9. Gaso 9. Gaso 9 já falaram aqui. Primeiro passo, acidose e alcalose, alcalose, pH 7,8. Segundo passo, é metabólica ou respiratória? É os dois.
Para você ter uma alcalose, ou você tem queda do CO2, ou você tem aumento do HCO3. A gente tem aqui os dois associados. Então, você tem aqui, mais uma vez, um distúrbio, uma alcalose, no caso, agora a alcalose mista. Certo? Gaso 10. E essa aí, galera? Essa é interessante. pH. E aí? pH está normal? O pH está alcalino? Ou demonstrando uma acidose? Podem responder. Thaís falou que o pH está normal. Beleza. Maravilha. pH normal. E aí? Beleza, o paciente está aqui pedindo gasometria, o pH está normal, não vou nem olhar o resto que não precisa. O pH está normal. Laudo que o paciente não tem distúrbio do equilíbrio ácido básico. Beleza, galera? É isso aí? Tô certo? Tô certo? Posso passar para a próxima gasometria, que aqui tem uma gasometria normal? É isso aí, de jeito nenhum. Temos que olhar os outros parâmetros. Vamos olhar aqui a pressão parcial de dióxido de carbono e vamos olhar o bicarbonato. A pressão parcial de dióxido de carbono ela está reduzida, certo? Se ela está reduzida, provavelmente ela está atendendo a uma alcalose respiratória, beleza? Já o bicarbonato, também reduzido, tende a uma acidose metabólica. Então, a gente tem aqui uma associação de acidose metabólica e alcalose respiratória, com o pH dentro da normalidade. Beleza? Então, aqui é mais um distúrbio misto. Só que um distúrbio misto que normaliza o pH. Aí você vem me dizer, essa aqui não seria uma resposta compensatória? Não, isso aqui não é resposta compensatória. Isso aqui é um distúrbio misto. Você tem desequilíbrio ácido-base tanto da respiratória como metabólica. Um desenvolvendo a alcalose e a outra desenvolvendo a acidose. Beleza? Então aqui a gente não pode dizer que existe uma resposta compensatória. A gente tem que dizer que existe um distúrbio misto. Alcalose respiratória associada à acidose metabólica. Beleza? Pode passar? Gaso 11. O pH é o mesmo, mas olha os parâmetros aí. O que é que a gente tem aqui? Pode falar. Podem falar não, pode digitar. E aí, pH normal passa, então? Não vamos falar nada? Acho que eu vou passar aqui. O paciente está normal, né? O paciente não tem nada, tá de boa, pH tá normal. Beleza, aí sim, agora eu gostei de ver. É isso aí, galera. Você tem um pH normal, mas quando você vai olhar os parâmetros, a gente tem o quê? O CO2 aumentado, que nos diz o quê? A acidose respiratória, e a HCO3 aumentado também, que nos diz a acidose metabólica. Então é mais ou menos parecido com o outro, só que invertido, certo? Então a gente tem aqui uma acidose respiratória às custas do CO2, associada a uma alcalose metabólica às custas do HCO3. Beleza? Próximo. Juro que é a última gasometria. Depois a gente vai falar de outras coisas mais interessantes. Gasometria 12. E essa aí? Gasometria 12. pH tá normal? Boa, Laquipu. Acidose. É isso aí. Laquipu dando um show aqui no chat. Acidose. Que acidose é? Acidose metabólica, né, galera? Top. Gostei. Acidose metabólica. É isso aí. Acidose metabólica. Concordo com vocês, né? Acidose metabólica. É só isso mesmo? Ah, beleza, gostei aí, ó. Sem compensação adequada. Vamos lá, vamos analisar direitinho aqui, ó. Temos uma acidose, ponto final. Temos uma acidose, 7,11. Beleza? Vamos lá. Olhando os parâmetros, a gente percebe que, na verdade, essa acidose é às custas de uma queda do HCO3, certo? O HCO3 está em 10. E a gente tem um pH aqui muito baixo, certo? A resposta compensatória do CO2 deveria cair. Só que veja bem, olha o CO2 como está. O CO2 como está. O CO2 normal é de 35 a 45. Ele está 32, certo? Com
um pH de 7,11, ele está 32, próximo do limite de normalidade. Será que essa resposta compensatória está adequada? Será? E aí? Aí a gente podia fazer aquela fórmula, certo? Quem quiser fazer a fórmula de compensação da acidose metabólica, eu vou falar para vocês aqui, para não voltar todos os slides, beleza? Mas a fórmula é o seguinte. A pressão parcial de CO2 esperada para uma acidose metabólica é igual a 1,5 vezes a concentração de HCO3 mais 8. Então vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho. 1,5 vezes a concentração de HCO3. 1,5 vezes 10 dá quanto, pessoal? 1,5 vezes 10 dá 15. Não é isso? 1,5 vezes 10 dá 15. Mais 8, 15 mais 8 dá quanto? 23. 23. Beleza? 1,5 vezes 10 dá 15. Beleza? Mais 8, 23. Essa deveria ser a pressão parcial de CO2. Aqui está 32. Então, a gente não tem uma resposta compensatória adequada nessa gasometria aqui. A gente tem aqui uma acidose mista, certo? A gente tem uma acidose mais metabólica, HCO3 está bem baixo, mas a resposta compensatória ela não está adequada. A gente tem um aumento também da pressão parcial de CO2. A pressão parcial de CO2 está mais alta do que onde deveria estar. Então, a gente também tem uma acidose respiratória associada. Beleza? Que parte, Amanda? Qual foi a parte que você pegou? Essa gasometria toda? Ah, tá. A compensação, tem um slide que eu passei mais na frente, que mostra os cálculos. Deixa eu tentar voltar aqui rapidinho, só para você dar uma olhadinha. Estamos na gaso 12. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui, ó. Aqui são os cálculos. A gente está falando de uma acidose metabólica. Então, a fórmula é essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. A pressão parcial de CO2 esperada para uma acidose metabólica é igual a 1,5 vezes a concentração de HCO3 mais 8, certo? Anota essa fórmula aí no papelzinho rapidinho para a gente passar para outro slide, para a gente aplicar essa fórmula lá. Tiro a foto. Pode passar? Pronto, vamos lá. Vamos voltar lá. Só para a gente aplicar essa fórmula na prática lá. Então, aqui é aquele slide. O ideal é que a gente faça essa fórmula para toda a acidose metabólica, certo? Eu não fiz aqui porque senão ia ficar muito lento e muito cansativo e é muita fórmula para a gente decorar. Mas o ideal seria esse, certo? Principalmente em provas de residência, geralmente eles cobram bastante, principalmente essa fórmula aí da acidose metabólica, resposta compensatória do CO2. Beleza. Nessa acidose metabólica, a gente teria uma fórmula que seria o quê? A pressão parcial de CO2 esperada é igual a 1,5 vezes a concentração de HCO3, que é 10. Então, 1,5 vezes 10 vai dar 15, certo? Mais 8 da fórmula dá quanto? 23. Beleza? 23 seria a pressão parcial de dióxido de carbono que a gente esperaria para esse paciente aqui, com esse pH e com esse HCO3, certo? Só que ele tem uma pressão parcial de dióxido de carbono de 32. Não tá, a compensação ela não está adequada, certo? Ela está mais alta. Se ela está mais alta, se a pressão parcial de dióxido de carbono está mais elevada, quando você aumenta a pressão parcial de dióxido de carbono, você quer dizer o quê? Que existe uma acidose, que é a acidose respiratória. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma acidose metabólica pela queda do bicarbonato associada a uma acidose respiratória. Então, na verdade, a gente não tem uma acidose metabólica sozinha, a gente tem uma acidose mista. Beleza? Deu para entender isso aí? Ok, então vamos lá. Vamos passar. Então, essas são as 12 gasometrias que a gente vai trabalhar. Na verdade, a gente vai repetir só as primeiras, assim, para determinar alguns conceitos adicionais. Beleza. Só para revisar os 3 passos que a gente utilizou até agora. O pH está dentro da normalidade, mais ácido ou mais alcalino? Foi isso que a gente viu. Depois, a gente tem que relacionar se o distúrbio ácido-base ele é metabólico ou respiratório, certo? E depois a gente deveria confirmar se existe uma resposta compensatória adequada, ok? Então são esses os 3 passos. Vamos acrescentar mais um passo aqui agora específico. Que passo é esse? É o passo 4.1. Qual é esse passo? Esse passo a gente vai usar apenas em distúrbio respiratório, certo?
apenas em distúrbio respiratório. O que é que eu quero saber em distúrbio respiratório adicionalmente ao que a gente já sabe? Eu quero saber se esse distúrbio respiratório ele é um distúrbio agudo, ele é um distúrbio crônico ou ele é um distúrbio crônico agudizado. Beleza? Eu quero saber isso. Eu tenho uma alcalose respiratória. Essa alcalose respiratória é uma alcalose respiratória aguda? É uma alcalose respiratória crônica ou uma alcalose respiratória crônica agudizada? O mesmo serve para a acidose, beleza? Esse é o próximo passo que a gente vai acrescentar agora na avaliação da gasometria. Lembra da gasometria 1, que a gente laudou e viu que era uma acidose respiratória? A gente agora quer saber se essa acidose respiratória ela é crônica ou ela é aguda. Para a gente saber isso, a gente precisa avaliar dois outros parâmetros. Na verdade, basta avaliar um, certo? Que eu vou acrescentar aqui para vocês, desse mesmo paciente. Vamos avaliar preferencialmente o base excess, beleza? Olha aqui nesse rodapézinho aqui o valor de referência. O base excess normal, ele valia de -3 a +3, certo? Esse base excess é justamente o excesso de base, ou a redução da base, se for negativo, né, do organismo, que tende a compensar, digamos assim, o distúrbio respiratório, beleza? O que eu falei no início, geralmente, distúrbios respiratórios, a compensação de distúrbios respiratórios ela é renal, certo? E essa compensação ela é mais demorada, certo? Essa compensação ela precisa de pelo menos 3 a 5 dias para ela aparecer na gasometria. Então, se for um distúrbio agudo, você não vai ver essa compensação adequada na gasometria, certo? Se for um distúrbio crônico, aí sim, você vai ver essa compensação de forma mais nítida. Beleza? Então, vamos lá. Se você tem uma acidose respiratória, eu preciso saber se essa acidose respiratória é uma acidose respiratória aguda ou crônica, certo? Se ela for uma acidose respiratória aguda, geralmente não vai haver alteração do base excess, porque não deu tempo ainda do rim aumentar a quantidade de base no organismo na tentativa de compensar essa acidose respiratória. Se for uma acidose respiratória crônica, aí sim, você vai ter um aumento do base excess, certo? Que já deu tempo do rim compensar com o aumento de base. Beleza? Então, nesse caso aqui desse paciente, você tem uma acidose respiratória com base excess normal, de 0. Então, não há resposta compensatória renal adequada. Isso significa dizer que nós estamos diante aqui de uma acidose respiratória o quê, pessoal? Digita aí. Uma acidose respiratória aguda. Exatamente. A gente está diante de uma acidose respiratória aguda. Essa é a gasometria 1, uma acidose respiratória aguda. Beleza? Vamos para a gasometria 2 agora. Gasometria 2. Mais uma vez a gente tem uma acidose. Beleza? Mais uma vez a gente tem uma acidose decorrente do aumento da pressão parcial de CO2, que nos diz que é uma acidose respiratória, mas eu quero saber se ela é aguda ou crônica. Aí eu vou analisar o base excess em especial, certo? Vamos dar preferência ao base excess aqui. Se o base excess, o intervalo de normalidade do base excess é de -3 a +3, e ele está +5, a gente tem o que aqui? Uma acidose respiratória o quê? Crônica, exatamente, é isso aí, acidose respiratória crônica. A gente tem um aumento do base excess, já teve uma compensação renal. Então, esse distúrbio ele está há mais tempo, certo? Um outro parâmetro que nos afirma isso também é que o pH, apesar de não estar normal, ele está mais próximo do normal, diferentemente desse aqui. O pH, como caiu drasticamente, geralmente nos distúrbios agudos, o pH ele é mais baixo, certo? Ele tende a reduzir, cair mais. Nos distúrbios crônicos, o pH ele cai inicialmente, mas ele vai se normalizando ali, na tentativa do rim se adequar à situação, tenta chegar o mais próximo possível daquele intervalo de normalidade. Então, esse também é outro ponto que pode é uma estratégia também que pode nos ajudar. Beleza? Então, aqui é a acidose respiratória crônica. Caso 3, essa é um pouco mais complexa, mas vamos lá. Nós vimos que é uma acidose respiratória, pH reduzido, pressão parcial de as custas de pressão parcial de dióxido de carbono elevada. Então, é acidose respiratória. E nós temos aqui, esse é o base excess do paciente. Aqui é o que, pessoal? Pode responder aí. Já vou dizer que esse é um pouquinho mais complexo.
Crônica, massa. Beleza, crônica, massa, top. Mas vamos lá, olha aquela dica que eu dei para vocês anteriormente. Geralmente na crônica o pH ele tende a estar um pouquinho mais próximo ali do intervalo de normalidade, 7,35. Olha como está esse pH aqui, galera. Olha como está esse pH. Ah, Paulo César, eu precisaria analisar aquelas fórmulas que você mostrou. Beleza, você pode e deve analisar aquelas fórmulas, mas a gente não precisa analisar nessa aula aqui agora todas aquelas fórmulas para não ficar cansativo, como eu já falei. Então vamos tentar usar algumas estratégias aqui. Perceba, o paciente ele já tem um base excess. Então eu posso dizer com tranquilidade que ele tem uma acidose crônica aqui. Só que olha o valor do CO2 e olha o valor do HCO3. Com certeza esse HCO3 aqui ele não está dentro do valor adequado para compensação para esse valor aqui da pressão parcial de CO2. E olha o pH ele está mais baixo do que normalmente estaria numa acidose respiratória crônica, certo? O pH ele está bem mais baixo. Então nesse caso aqui é o que foi falado aqui. A gente tem uma acidose respiratória crônica agudizada. Quem geralmente tem isso aqui? Paciente com DPLC. Paciente com DPLC, geralmente, ele tem uma acidose respiratória crônica, a depender do grau, claro. E ele pode descompensar por alguns motivos e desenvolver justamente essa acidose respiratória crônica agudizada. Beleza? Então, vamos lá. Só a critério de curiosidade. Acidose respiratória. Quais são as principais etiologias de acidose respiratória? Certo? Ou seja, etiologias, uma grande maioria de acidose respiratória, você vai desenvolver por uma hipoventilação. Beleza? Você está tendo um déficit aí na ventilação e está reduzindo a lavagem do CO2, beleza? Então, quais são essas etiologias? O paciente que tem fadiga respiratória, principalmente diafragmática, o paciente que tem uma fadiga do diafragma, ele tem uma dificuldade maior de respirar. Então, ele tem aí uma hipoventilação, ele desenvolve uma hipoventilação por esse motivo aí. Paciente que tem edema agudo de pulmão também tem uma certa fragilidade ali para respirar, porque você tem líquido no pulmão que atrapalha principalmente as trocas gasosas, a saída de dióxido de carbono. Então também é um motivo que desenvolve essa acidose respiratória aí, dificulta a lavagem pulmonar do dióxido de carbono. Obstrução das vias aéreas, aqui principalmente paciente com DPLC e asma, certo? Paciente com DPLC e asma tem também a dificuldade de expirar de lavar o CO2, de expirar, tem obstrução nas vias aéreas. Então, pode provocar aí essa acidose respiratória. Doença do sistema nervoso central, principalmente que acomete o centro respiratório ali do bulbo, pode também provocar uma hipoventilação e consequente acidose respiratória, certo? DPLC, já falei para vocês, DPLC é a mesma coisa de obstrução das vias aéreas aqui. Você pode desencadear uma acidose respiratória crônica ou crônica agudizada, certo? E síndrome de Pickwick. O que é a síndrome de Pickwick? Na verdade, essa síndrome é uma associação de um paciente obeso, certo? Obeso com obstrução por gordura ali no pescoço. Nada mais é do que essa obstrução ali por tecido adiposo no pescoço desenvolve a apneia do sono, certo? Então, geralmente, esses pacientes também têm uma certa obstrução aí das vias aéreas por mecanismo mecânico externo e pode desenvolver essa acidose respiratória, certo? Só para critério de curiosidade mesmo, são essas principais etiologias aí que a gente pode estar mencionando aí da acidose respiratória. Vamos lá, gasometria 4. O que a gente tem aí? A gente viu essa gasometria 4 também já, a gente laudou ela como uma gasometria de um paciente com alcalose respiratória, certo? Mas eu preciso saber se essa alcalose respiratória ela é aguda ou crônica. Então vamos lá, de base excess. Base excess normal. Base excess normal me diz que é uma alcalose respiratória o quê, pessoal? Aguda. É isso aí. Alcalose respiratória aguda. Beleza? Maravilha. Então a gente já tem o laudo dessa gasometria aí. Próxima gaso. Essa a gente também já laudou. Foi a gaso 5. pH mais elevado, certo? As custas de queda do CO2. Vamos lá para o base excess. O base excess está reduzido, certo? Você tem uma queda de base. Vou tentar mecanismo compensatório renal, certo? Você está tendo uma alcalose respiratória, o rim vai lá, está tendo uma alcalose respiratória, vamos lavar o bicarbonato, as bases do organismo, para tentar equilibrar aí esse pH. Então, a gente tem aqui um base excess de menos 11. Aqui a gente tem o quê? Uma alcalose respiratória, o quê? Crônica. Alcalose respiratória crônica. Olha a dica aqui aparecendo, pH próximo do limite de normalidade. É uma dica para alcalose respiratória crônica. E acidose respiratória crônica também. Só que o limite inferior na acidose, obviamente. Certo? Então, vamos lá.
Causas de alcalose respiratória. Aqui é o contrário, né? Alcalose respiratória, você está hiperventilando, você está lavando muito CO2, está diminuindo a pressão parcial de CO2 no organismo, certo? Hiperventilação psicogênica é uma etiologia. Intoxicação por salicilatos, o próprio salicilato do AS, né? Quando você é intoxicado por essa droga, ele age diretamente no centro respiratório, aumentando a frequência respiratória, gerando essa hiperventilação. Então, a intoxicação por salicilatos também é uma etiologia. A intoxicação por salicilatos não desenvolve apenas alcalose respiratória, não, tá, pessoal? Ele desenvolve outro tipo de distúrbio do equilíbrio ácido-base que a gente vai ver mais para frente. Mas o primeiro, geralmente, a porta de entrada da intoxicação por salicilatos é essa alcalose respiratória por ação direta dos salicilatos no centro respiratório, lá no pulmão. Beleza? Show de bola. Pneumopatias agudas também podem causar uma hiperventilação, provocar alcalose respiratória, hipertireoidismo, né? Os hormônios tireoidianos, eles são altamente metabólicos e podem desencadear esse aumento da frequência respiratória também. E doenças no sistema nervoso central, que essas doenças que promovam um aumento da ventilação também podem gerar essa alcalose respiratória aí. Beleza? Então, de distúrbios respiratórios, a gente está ok. Beleza? Distúrbio respiratório é esse aqui. Visto o passo 4.1, que é específico para distúrbios respiratórios, a gente vai ver agora um segundo passo. Passo 4.2. Esse passo, ele ainda é mais específico. Ele é específico apenas para a acidose metabólica. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque isso aqui eu acho que é o ponto mais importante da aula. É a acidose metabólica, certo? É o que mais cai em provas, é o que mais a gente vê nas questões. Então, a acidose metabólica aqui é o ponto-chave, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber? Se a gente pegar uma gasometria, laudou que o paciente está com acidose metabólica, opa, vou parar por aí? Não. Eu preciso saber se é uma acidose metabólica hiperclorêmica, beleza? Ou normoclorêmica. Tudo bem? Eu preciso saber se é uma acidose metabólica hiperclorêmica ou normoclorêmica. Nos casos de normoclorêmica, é associada a um anion gap alto. Ah, que diacho é anion gap? Vamos ver mais para frente. Certo? Então, vamos lá. Gaso 6. Mais uma gaso repetida. A gente já viu que tem acidose metabólica, certo? Aqui a gente não precisa avaliar base excess. Base excess é mais para distúrbios respiratórios mesmo, para saber se é agudo ou crônico. Aqui a gente precisa saber o seguinte. Beleza, tem um paciente com acidose metabólica. Eu preciso saber o quê? É um distúrbio? É uma acidose metabólica hiperclorêmica ou uma acidose metabólica normoclorêmica com anion gap alto? Para saber isso, a gente vai precisar saber o anion gap dele, certo? Para saber se ela é normoclorêmica ou hiperclorêmica. A gente precisa avaliar o anion gap dele. E o que é o anion gap? Anion gap nada mais é do que o seguinte. Primeiro conceito importante. O nosso organismo ele precisa de um equilíbrio eletroquímico, certo? Um equilíbrio entre cátions e ânions. Esse equilíbrio ele precisa estar igual. Então, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Beleza? Ok. No sangue, a principal carga positiva é dada pelo sódio, pelo Na+, certo? A principal carga positiva no sangue, maior concentração é o sódio, Na+, beleza? Esse Na+, isolado, que a gente, já é suficiente para a gente, para avaliar as cargas positivas, ele tem que estar igual às cargas negativas, beleza? As cargas negativas no sangue, os principais são bicarbonato, olha ele aqui, cloreto, na verdade, cloreto, beleza? E o famoso anion gap. E o que é anion gap? Anion gap nada mais é do que o seguinte, o sódio, sozinho, ele consegue ser maior, ou seja, as cargas positivas do sódio conseguem ser maior do que as cargas negativas somadas do HCO3 e do cloreto. Isso é porque tem mais sódio, tem mais carga positiva do que carga negativa? Não. É porque existem ânions, outros ânions no organismo que não são bem avaliados, certo? Então, esses outros ânions que precisam estar presentes para igualar o equilíbrio eletroquímico, as cargas, é o que nós chamamos de anion gap, certo? Então, esses são outros ânions, podem chamar assim de outros ânions. Então, a fórmula do anion gap é essa aqui. As cargas negativas precisam estar igual à carga positiva do sódio, beleza? Então, a concentração de sódio, ela sempre é igual à concentração de bicarbonato mais a concentração de cloreto mais a concentração do anion gap ou de outros ânions. Beleza? É isso que é anion gap. Então, vamos lá.
Só uma imagem ilustrativa aqui. A gente tem aqui, ó, sódio. Basicamente, quase tudo é sódio. Existem alguns outros cátions aqui, mas não é tão importante para a nossa forma. Sódio. Então, aqui são os cátions. Essa coluna de cátions, ela precisa ter as cargas que representam as cargas positivas, precisa ser igual à coluna de ânions, que representa as cargas negativas. Mas perceba, olha só, se você somar bicarbonato e cloreto, ela não consegue bater a quantidade de sódio do nosso organismo, a quantidade das cargas positivas. E é aí que entra o quê? O anion gap, que são outros ânions. Quais são esses outros ânions? A albumina, o sulfato, o lactato. Então, esses aqui são exemplos de outros ânions que vão ser somados, misturados, obviamente, ao cloreto e ao bicarbonato para igualar a concentração dos cátions. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza? Tudo isso aqui é acidose metabólica. Vamos lá. A fórmula é basicamente essa aqui. Então, o anion gap ele vai ser igual à concentração de sódio menos a concentração somada de bicarbonato e cloreto, certo? Esse é o anion gap. E qual é o valor referência do anion gap? 8 a 12, certo? Então, esse é o valor de referência do anion gap normal. Num paciente sem distúrbios metabólicos normoclorêmicos com anion gap aumentado, ele vai ter um anion gap normal de 8 a 12. Ponto final, certo? Então, vamos lá. Tendo esse conceito de anion gap em mente, ficando claro isso, a gente vai agora avaliar quais são as principais etiologias de acidose metabólica com anion gap aumentado, ou seja, as normoclorêmicas, certo? Isquemia ou hipóxia. Por quê, pessoal? Em caso de isquemia ou hipóxia, onde o oxigênio as células não conseguem obter oxigênio para fazer o metabolismo aeróbico, ela parte para o metabolismo anaeróbico, certo? A fermentação. E essa fermentação gera o famoso ácido lático, certo? Esse ácido lático vai se dissociar em H+, que é ácido, provocando a acidose, e o lactato, que é justamente o nosso anion gap, que vai aumentar nesses casos de isquemia ou hipóxia, certo? Cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética, a gente tem basicamente o mesmo mecanismo, certo? Você vai ter um aumento de cetoânions, decorrente aí de complicações metabólicas do diabetes, certo? Cetoacidose alcoólica, também cetoânios, só que a diferença, como diferenciar cetoacidose diabética ou cetoacidose alcoólica? Se você vai ter aumento de cetoânios nos dois. Na cetoacidose diabética, você vai ter uma hiperglicemia. Na cetoacidose alcoólica, você vai ter uma hipoglicemia, beleza? Insuficiência renal grave. Por que grave esse asterisco? Porque geralmente na insuficiência renal, o primeiro distúrbio é uma acidose metabólica hiperclorêmica, às custas de retenção de amônia. Quando essa insuficiência renal ela progride, ela fica mais grave, você desenvolve uma acidose metabólica normoclorêmica, com anion gap aumentado às custas de retenção de sulfato. Beleza? Então, é só nos casos mais graves que você vai reter sulfato e provocar essa acidose metabólica com anion gap aumentado. Intoxicações por salicilatos. Lembra do salicilato que provoca a alcalose metabólica por agir diretamente no centro respiratório e provocar hiperventilação? Esse é o primeiro passo, mas posteriormente você vai ter aqui um aumento dos salicilatos, que são ânions também, e provocar justamente essa acidose pela liberação do H+, com anion gap aumentado, por causa do salicilato, obviamente. Beleza? Essas são só algumas etiologias para deixar a gente atento à situação. E as acidoses metabólicas hiperclorêmicas? Essas acidoses metabólicas hiperclorêmicas, elas são originadas pela retenção direta de hidrogênio ou pela perda direta de bicarbonato, com consequente retenção de cloreto. Por quê? Para manter o equilíbrio eletroquímico. Se você tem retenção de hidrogênio, você tem retenção de carga positiva. Se você tem retenção de carga positiva, eu preciso de um outro ânion que seja retido concomitantemente para equilibrar, para manter o equilíbrio eletroquímico. E esse ânion que é retido é o cloreto, por isso que ela é hiperclorêmica. Do mesmo modo, se você tem perda de bicarbonato, o bicarbonato ele é um ânion, certo? Se você perde um ânion, você vai ter um cátion em sobreposição aos ânions, porque você está perdendo o bicarbonato, o ânion. Então, você vai ter, consequentemente, um mecanismo de retenção de cloreto para manter sempre em equilíbrio eletroquímico. Beleza? Continuando. Aqui a gente tem uma fórmula, certo? Que é o anion gap urinário. Beleza? O anion gap urinário, ele serve para a gente saber se essa acidose metabólica hiperclorêmica, ela é de origem renal ou ela é de origem extrarrenal, geralmente do trato digestivo.
certo? Então, vamos lá. O annual gap urinário, ele, na verdade, é o seguinte. No sistema urinário, o que existe é uma sobreposição das cargas negativas em relação às cargas positivas, ou seja, é o contrário, certo? Então, você vai ter mais cloreto do que sódio e potássio junto no sistema renal, certo? É o contrário. Consequentemente, você vai ter um anion gap normal negativo, certo? Na verdade, seria um cation gap o termo correto. A gente usa anion gap porque já é um termo já consolidado, enfim. Então, aqui seria um cation gap, porque você vai ter um cloreto bem maior quantidade do que a concentração de potássio, que é carga positiva, e sódio, que é carga positiva também. O que eu preciso saber aqui? Por que eu vou avaliar o cloreto? O cloreto ele é eliminado no trato urinário associado ao amônio, certo? A NH4+. E a gente sabe que o amônio ele transporta um H+. Na verdade, o amônio é uma amônia NH3 ligada a um H+. Então, na verdade, a amônia transporta o hidrogênio, certo? E forma o amônio. Então, a gente vai ter justamente isso, o amônio ligado ao cloreto. O cloreto ele é excretado associado a esse amônio. Então, para avaliar o anion gap urinário, a gente está indiretamente avaliando justamente a concentração de hidrogênio. Porque se o cloreto é eliminado junto com o amônio, a gente está avaliando a concentração de hidrogênio que está sendo ligado também ao amônio. Beleza? Não sei se ficou claro isso aí, mas vamos seguir aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então, excreção urinária de cloreto, ela é nessa fórmula aqui, ó, NH4+, associada ao cloreto, certo? Então, a gente vai observar indiretamente esse H+, aqui, certo? Em ligação ao NH3. Diretamente, a gente está observando isso aqui, beleza? O valor de referência do anion gap urinário é de -8 a -12, como eu falei. Ele, na verdade, é um cation gap. Se a gente está falando de ânion, ele está em cargas negativas, certo? Então, vamos lá. Se você tem uma acidose metabólica hiperclorêmica, certo? E o anion gap ele fica mais negativo, ou seja, -15, -20, ele está ficando mais negativo, isso está me dizendo que existe uma maior excreção de cloreto, certo? Que, consequentemente, está me dizendo que existe uma maior excreção de H+. Beleza? Se existe uma maior excreção de H+, ponto. Existe um mecanismo compensatório ali no rim. Então, o rim está tentando excretar mais H+, para aliviar essa acidose metabólica hiperclorêmica. Então, a origem ela não é renal, ela é extra-renal. Provavelmente o trato digestivo, certo? Provavelmente vômitos, o paciente está vomitando bastante. Então, geralmente, quando você tem uma redução do anion gap urinário, a gente está falando de uma acidose metabólica hiperclorêmica extra-renal. O contrário, se você tem um aumento, né, -2, -1, até 0, aí sim a gente está falando de um distúrbio renal. O rim não está conseguindo excretar adequadamente o cloreto, consequentemente, ele não está conseguindo excretar adequadamente o H+, certo? Isso aqui é só um detalhe, se vocês não entenderam muito bem, depois vocês podem pesquisar melhor. E eu fico disponível também para quem quiser conversar a respeito desse assunto. Então vamos lá, acidose metabólica. As principais etiologias de acidose metabólica hiperclorêmica: diarreia, certo? Se você tem diarreia, você tem perda de bicarbonato, beleza? Então, se você. Porque, lembrar, o fluido ali do intestino, ali, a secreção pancreática, ela é rica em bicarbonato, certo? Então, se você tem diarreia, você vai ter excreção bastante de bicarbonato, porque geralmente esse bicarbonato ele é reabsorvido. Quando na diarreia ele não é reabsorvido. Então, você tem perda de bicarbonato. O rim, ele compensa com a retenção de cloreto para tentar equilibrar o equilíbrio eletroquímico, certo? Diuréticos poupadores de potássio. Por quê? Se você tem diuréticos poupadores de potássio, lembrar que os diuréticos poupadores de potássio, eles agem inibindo geralmente a ação da aldosterona. A aldosterona, ela age num canal que ela é responsável pela reabsorção de sódio e excreção de potássio e H+, certo? Se você tem um diurético poupador de potássio, você vai ter uma diminuição dessa atividade. Então, você não vai ter a reabsorção de sódio, então você vai ter uma maior excreção de sódio, mas também você vai ter uma retenção de potássio, porque ele não está sendo excretado, e também de H+. Então, você vai ter justamente aí essa acidose metabólica, beleza? Doença renal crônica moderada. Por quê, pessoal? Lembrar que eu falei, doença renal crônica, quando começa a desenvolver distúrbio do equilíbrio ácido-básico, é hiperclorêmica por retenção de amônia, certo? Próximo, insuficiência adrenal,
se você tem um paciente com insuficiência adrenal, você tem um paciente que está com a redução da atividade, da produção de aldosterona, então, basicamente, vai ter a mesma consequência dos diuréticos poupadores de potássio, certo? Acidose tubular tipo 1. A acidose tubular tipo 1, ela está envolvida por um distúrbio de uma bomba, que é a bomba H+ATPase do túbulo coletor, certo? E por esse distúrbio, você não vai ter a liberação desse H+ para ser excretado. Então, você vai ter a retenção desse H+ aí. Consequentemente, você vai ter essa acidose metabólica. O que mais? A acidose tubular renal tipo 2, na verdade, é o contrário. Aí já é um mecanismo envolvido no túbulo proximal. Esse túbulo proximal, ele tende a reabsorver praticamente todo o bicarbonato, certo? Quando você tem essa acidose tubular, você tem um distúrbio aí nesse túbulo proximal, você não vai ter essa reabsorção de bicarbonato, então você vai ter perda de bicarbonato. Por isso essa acidose tubular renal tipo 2, certo? Por perda de bicarbonato. E a acidose tubular renal tipo 4, ela está envolvida justamente no mecanismo de patologia daquele canal relacionado à aldosterona. Então, se você tem uma acidose tubular renal tipo 4, você está tendo uma retenção de H+, naquele canal, você não está tendo a excreção de H+, mas você também está tendo a retenção de potássio. Então, você também tem, associada à acidose metabólica, você também tem uma hipercalemia, certo? Aqui é só um resumo de tudo que a gente falou da acidose metabólica. Então, pegou a gasometria, deu acidose metabólica, avalia o annual gap. Avaliando o annual gap. Se o annual gap estiver alto, acima de 12, você vai dizer que ele tem uma acidose metabólica normoclorêmica com annual gap aumentado, certo? E aí você vai ter que medir outros parâmetros para saber se a custa de aumento de lactato, geralmente o paciente que está em choque, em sepse, parada cardiorrespiratória, certo? Se as custas de aumento de cetoânios, né, na cetoacidose diabética ou na cetoacidose alcoólica, certo? Aí você vai diferenciar justamente pela medindo a glicemia, ou se também é a retenção de azotêmica, né, que no caso da doença renal, beleza? Se o annual gap ele for normal, aí você está diante de um distúrbio hiperclorêmico, certo? O annual gap, aí você vai avaliar agora o annual gap urinário. No annual gap urinário, se ele estiver muito negativo, ele está associado a um distúrbio extrarrenal. E se ele estiver mais positivo, está associado a um distúrbio renal propriamente dito, certo? É só um esqueminha aqui que resume basicamente tudo que a gente falou até agora de acidose. O último passo é o passo 4.3, aqui específico da alcalose metabólica, certo? Se a gente tiver um paciente com alcalose metabólica, a gente precisa saber se é uma alcalose metabólica renal ou extrarrenal e se é responsiva ou não ao cloreto, certo? Então, basicamente é isso aqui. Essa aqui é a gaso que a gente mede de alcalose metabólica, certo? A gasometria 7. pH está aumentado. Nós temos aqui também pH aumentado, na verdade, as custas de um aumento do HCO3, então aqui é a alcalose metabólica, certo? E a gente precisa saber essas etiologias, se é renal ou extrarrenal, se é responsivo ou não ao cloreto. Vamos logo para as etiologias. Na alcalose metabólica extrarrenal responsiva ao cloreto, a gente tem vômitos e drenagem gástrica. Geralmente, quando você coloca uma sonda nasogástrica, quando você tem um paciente que vomita bastante, você tem a liberação de ácido clorídrico, né, que é produzido no estômago. Então, você tem perda de cloreto. E é um distúrbio extrarrenal, porque é um distúrbio do trato digestivo, certo? Síndrome de Zollinger-Ellison. Que síndrome é essa? Na verdade, é um tumor, certo? Que produz bastante o hormônio gastrina. E para quem lembra da fisiologia gastrointestinal, a gastrina ela potencializa a liberação de ácido clorídrico no trato digestório, principalmente lá no estômago, na verdade. Né? Então, se você tem um tumor que aumenta a quantidade de gastrina, você vai ter, consequentemente, o aumento de HCl produzido no estômago. Então, você vai estar perdendo H+ e cloreto no estômago aí, no trato digestivo aí, beleza? Na alcalose metabólica renal responsiva ao cloreto, o que é que a gente vai ter? Diuréticos tiazídicos e diuréticos de alça, certo? Esses diuréticos, eles inibem a reabsorção de cloreto de sódio, de NaCl, certo? Para diminuir a volemia, enfim, para controle de pressão arterial na maioria das vezes, insuficiência cardíaca também, certo? Então, esses diuréticos tiazídicos de alça, eles vão provocar
uma alcalose metabólica renal. Por quê? Você vai ter, se você vai estar inibindo a concentração de sódio, esse sódio ele vai chegar em maior quantidade no túbulo coletor. No túbulo coletor, se você tem maior quantidade de sódio, você vai tentar compensar com a maior reabsorção de sódio ali na bomba de sódio, potássio e hidrogênio, certo? Bomba de sódio, potássio e hidrogênio. Se você reabsorve mais sódio, você vai liberar mais potássio e hidrogênio. Então você vai perder potássio e vai perder hidrogênio, provocando a alcalose, associada sempre a uma hipocalemia também, certo? Alcalose pós-hipercapnia crônica. Geralmente, o paciente que está que tem um distúrbio respiratório crônico e ele vai para a ventilação mecânica e promove uma alcalose, por exemplo, paciente com DPLC descompensado, você vai para a ventilação mecânica do paciente. Ele é um paciente crônico descompensado, então ele já tem um aumento de bicarbonato ali compensatório, certo? Se você faz uma ventilação mecânica exagerada, tentando normalizar os níveis da pressão parcial de dióxido de carbono, você vai provocar uma alcalose de rebote, certo? Que é apresentada aqui como alcalose metabólica aí, responsiva ao cloreto, certo? E a alcalose metabólica extrarrenal não responsiva ao cloreto, quais são? Hemotransfusão maciça, você faz a hemotransfusão, geralmente nessas hemotransfusões você tem citrato, e o citrato é convertido no fígado em bicarbonato, certo? E iatrogênica, quando o médico ele prescreve grande quantidade de bicarbonato para o paciente, certo? E por fim, a alcalose metabólica renal não responsiva ao cloreto, você vai ter a hipocalemia. Lembrar que o paciente está com hipocalemia, ele vai ter menos potássio naquela bomba que a gente falou de reabsorção de sódio e liberação de H+, e potássio, você vai ter menos potássio, você vai liberar mais H+, de forma compensatória. Então você vai ter perda de H+, aí. Hiperaldosteronismo primário, você tem um aumento da produção de aldosterona de forma independente lá na suprarrenal, certo? Então você vai ter uma potencialização a maior excreção de potássio e de hidrogênio ali por esse hiperaldosteronismo. Também a hipertensão renovascular, que vai aumentar vai potencializar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente aumentando a quantidade de renina, que vai ter todo o mecanismo relacionado também ao aldosteronismo primário, certo? Síndrome de Lido é a mesma coisa, só que a diferença é que você não vai ter aumento da aldosterona, e sim uma maior sensibilidade dos receptores da aldosterona, certo? E a síndrome de Cushing, você vai ter aumento do cortisol, certo? O cortisol nos rins ele é metabolizado para a forma inativa, certo? Quando você tem um aumento do cortisol, você tem uma saturação e essas enzimas que metabolizam o cortisol não são suficientes, e aí o cortisol ele vai agir nos rins. Em grande quantidade, ele pode ter ação semelhante à aldosterona ali. Beleza? Para finalizar, eu trouxe 3 questõezinhas para a gente fazer. Vocês podem participar aí no grupo. Eu vou ler aqui e vocês me dizem qual é a alternativa correta. Vamos lá. Paciente de 30 anos admitido no box de emergência com quadro de dor abdominal e diarreia há 2 dias. Em respiração espontânea, sem uso de suplementação de O2 e com temperatura de 36,5 graus, apresentando a seguinte avaliação laboratorial: gasometria arterial pH de 7,35, bicarbonato de 13, PCO2 de 28 milímetros de mercúrio, pressão parcial de oxigênio de 90, base-excess de -4, a bioquímica, creatinina 1,5, sódio 143, potássio 4, magnésio 2, cálcio 8,4, albumina 4, cloreto 122. De acordo com os resultados dos exames apresentados, trata-se de um caso de, letra A, acidose metabólica com annual gap normal e resposta compensada. Letra B, acidose metabólica com annual gap aumentado e alcalose respiratória. Letra C, acidose metabólica com annual gap aumentado e acidose respiratória e alcalose metabólica. Então, esses 3 distúrbios associados. Acidose metabólica, hiperclorêmica e alcalose metabólica. E aí, galera, o que, é que vocês marcariam nessa questão aí? Eu vou dar um tempinho para vocês relerem, pensar direitinho. Pode ficar tranquilo, brother. Quer botar uma musiquinha também não, para vocês pensarem aí?
E aí, galera? Alguém já tem alguma suspeita? Vocês podem abrir o microfone agora, tá, pessoal? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Pode participar. Essa parte de annual gap aí, eu viajei. Onde é que eu vejo annual gap aí mesmo? Nesses dados aí. Certo. O annual gap você vai calcular pela seguinte fórmula. O annual gap é igual a concentração de sódio, certo? Menos a concentração de cloreto e de bicarbonato. Beleza? Então você vai colocar, deixa eu tentar colocar lá naquele slide ali. Deixa eu ver aqui. É sódio menos cloreto e bicarbonato. O sódio representa os cátions, lembrar. E o bicarbonato e o cloreto representam os ânions, certo? E o anion gap vai ser o que falta de ânions para igualar os cátions, certo? O valor normal é de 8 a 12. Então vamos lá, vamos discutir a questão. Posso? Vamos lá. Beleza, a primeira coisa, vamos seguir os passos. Né? O primeiro passo é analisar o pH. 7,35, interessante. pH de 7,35. Está dentro do limite de normalidade, né, pessoal? Dentro do limite de normalidade, 7,35 a 7,45. Duas coisas podem te fazer suspeitar aqui. A primeira coisa é, algumas fontes dizem que o pH normal é estritamente 7,4. Então, se estiver abaixo de 7,4, você já tem que analisar alguma coisa. Beleza, mas eu considero 7,35 a 7,45. Outra coisa que te faz suspeitar aqui é o bicarbonato. Olha o bicarbonato como está. O valor de normalidade do bicarbonato é de 22 a 26, ele está 13. Então, ele está bem reduzido, certo? Então, aqui a gente tem sim uma acidose metabólica, ok? Então, a gente tem uma queda do pH associada a um bicarbonato reduzido, acidose metabólica, primeiro passo, certo? Na verdade, aí já é o primeiro e o segundo passo. Ok. O annual gap já foi calculado aí, vocês viram que deram 8. Mas vamos só analisar aqui, ó. Sódio, 143. Sódio menos bicarbonato. 143 menos 13 dá 130, certo? 130, agora vem o cloreto. 130 menos 122 dá 8. Então o annual gap é 8, não está acima de 12. Então o annual gap está normal, beleza. A letra A está massa. E a resposta está compensada. Você tem um dióxido de carbono aqui reduzido, certo? Mas que não normaliza totalmente o pH. Ah, Paulo César, mas está normal naquela referência. Beleza, então faça a conta, certo? Então você pode fazer aquela conta da acidose metabólica. Você vai lá fazer 1,5 vezes 13, dá quanto 1,5 vezes 13? E depois acrescenta 8. Você vai ver que o resultado vai ser exatamente 28, se eu não me engano. Próximo, né? De qualquer forma, é um resultado bem próximo. Beleza, então é isso aí. Letra A. Acidose metabólica com anion gap normal e sua resposta compensada. Beleza? Show de bola. Próxima questão. Vou ler para vocês. Vocês querem que eu leia ou vocês querem ler sozinhos? Vou ler, deixar vocês lerem sozinhos aí. Fique à vontade.
Vou ler agora para vocês. Homem de 40 anos, internado em UTI há 4 dias, com choque séptico e foco pulmonar e insuficiência renal aguda. Atualmente está em fase de recuperação, sem drogas vasoativas. Recebeu hidratação com solução salina vigorosa, mas depois necessitou de diurético terapia. Está em ventilação mecânica, em desmame e com frequência respiratória discretamente aumentada. A gasometria arterial revela pH 7,36. A pressão parcial de dióxido de carbono 32, o bicarbonato de 16, sódio 145, cloreto de 109. Sobre a interpretação da gasometria, no contexto do caso clínico, assinale a alternativa correta. Letra A. Acidose metabólica com anion gap positivo devido ao choque séptico e insuficiência renal. Letra B. Alcalose respiratória pela ventilação mecânica compensada pela queda do bicarbonato. Letra C. Acidose metabólica com anion gap positivo e acidose hiperclorêmica devido à associação de choque séptico e hiperidratação. Letra D. Alcalose respiratória devido à ventilação mecânica, acidose metabólica com anion gap normal devido à hiperidratação e alcalose metabólica devido ao uso de diurético. E aí? Paloma falou que o anion gap está 20. Primeira coisa, pessoal, ele tem um distúrbio ácido base, o pH ele está alterado. Vamos devagarzinho, né? Vamos passo a passo. O pH ele está alterado. O pH está 7,36. A gente poderia dizer que o pH está dentro do valor de normalidade. Mas se a gente for olhar novamente o bicarbonato, a gente vai ver que na verdade não. O bicarbonato está muito baixo. A mesma coisa da outra questão. Então a gente tem uma alteração ácido-básica aí. A gente tem uma acidose, certo? Às custas de queda de bicarbonato. Então a acidose metabólica, certo? O anion gap, a gente faz aquele mesmo cálculo que a gente fez da outra questão. O anion gap, Paloma que já falou no chat, deu 20. Então o anion gap está positivo, ele está aumentado, certo? E o que é que pode explicar tudo isso? Qual foram as etiologias que a gente viu que deixam o anion gap aumentado? Choque séptico devido ao aumento do lactato, lembra disso? O lactato aumentado é um fator, ácido lático, se dissocia, aumenta a concentração de hidrogênio e, consequentemente, de lactato, que é o anion gap. E insuficiência renal também, porque vai ter a retenção de sulfato, que é o anion gap, certo? Então, a resposta correta é a letra A. Acidose metabólica com anion gap positivo devido ao choque séptico e insuficiência renal. Na letra C, existe uma associação de anion gap positivo e acidose hiperclorêmica. Existe essa acidose metabólica com essa associação? Existe, certo? Mas a gente não trabalhou aqui na aula. É algo mais complexo. Quem quiser dar uma olhadinha, pode pesquisar mais sobre isso, certo? É a famosa relação delta-delta. Mas aqui não é o momento para isso nesse momento, porque senão vai ficar muito complexo. Então, pelo que a gente viu na aula, a gente não consegue eliminar a letra A. Então, é a letra A, beleza? A resposta correta é a letra A. A letra B não pode ser verdadeira, por quê? Ele está dizendo que o paciente tem alcalose respiratória. Não é verdade. O PCO2 está aumentado, na verdade, por uma resposta compensatória, certo? Não é por um distúrbio primário, já que o pH está mais próximo do 7,35 do que do 7,45, do limite superior, certo? A letra D, mesma coisa, alcalose respiratória. Já não dá para marcar nenhuma dessas duas questões. Certo? Está descompensado? Quer fazer o cálculo? Pode fazer o cálculo. Eu acho que não, porque o pH está muito próximo da normalidade. Então não precisa de uma queda tão grande do PCO2 para estar compensado, né? Mas se quiser fazer o cálculo, fique à vontade. Mas vamos passar para a última questão. Então, letra A, certo? Última questão. Vou ler para vocês, para a gente adiantar. Senhor Antônio, 58 anos, 70 quilos, com diagnóstico de DPOC, vem apresentando há 5 anos de dispneia progressiva aos esforços, associada a tosse predominantemente noturna, hora seca, hora com expectoração brancacenta. Tabagista há 40 anos, com carga tabágica de 50 maços anos. Procurou o pronto-socorro, referindo que há um dia apresentou piora significativa da dispneia com intensidade na última hora, associada à piora da tosse.
Ao exame físico, encontrava-se taquipneico, ansioso, cianótico, com murmúrio vesicular reduzido difusamente, com sibilos discretos bilaterais. Gasometria arterial obtida em ar ambiente, pH 7,3, PCO2 60 milímetros de mercúrio, PO2 50 milímetros de mercúrio, bicarbonato 29, saturação de oxigênio 85%. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada, beleza? Letra A. A maioria dos pacientes com DPOC exacerbada evolui com insuficiência respiratória hipercápnica. Letra B. A acidose respiratória que não foi revertida com o uso de broncodilatadores ou ventilação não invasiva é uma das principais indicações de intubação orotraqueal nesses pacientes. Letra C. Recomenda-se programar o ventilador com relação inspiração e expiração maior que 1:3, né? E objetiva-se alcançar uma PCO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, com o intuito de evitar uma alcalose metabólica pós-hipercapnia crônica. Letra D. Deve-se fornecer frações inspiradas de oxigênio suficientes para manter a saturação de oxigênio em torno de 90 a 92. Quantidades maiores de oxigênio pode acarretar piora da acidose respiratória. Tempo para vocês. Primeira coisa, pH está de 7,3. O paciente tem o que aí, pessoal? O paciente tem uma acidose. Não é isso? Beleza. Aqui a questão já nos ajuda algumas coisas. Vamos lá. O paciente tem DPOC, certo? Então ele tem DPOC há 5 anos. Então o paciente tem essa doença crônica, beleza? Que geralmente promove uma acidose respiratória crônica. Ele é um paciente retentor de CO2 naturalmente. Bacana. Vamos lá. O que mais? Ele disse que ele, há um dia, né, procurou pronto-socorro que obteve piora significativa da dispneia e também teve tosse noturna com expectoração. Geralmente, paciente com DPLC, com infecção respiratória, ele tende a descompensar. E esse paciente aqui está descompensado, certo? Então, o que a gente pensa aqui inicialmente? Esse paciente ele deve estar com a acidose respiratória crônica descompensada, beleza? Essa é a nossa primeira suspeita aqui pelo enunciado da questão. Nem precisava olhar com mais detalhes assim os outros parâmetros. A alternativa incorreta é a letra C. A grande maioria acertou. Por que a letra C? Vamos lá. Primeira coisa aqui, que é um princípio de ventilação mecânica, mas a gente pode entrar aqui nesse detalhe de forma rápida, é que, na verdade, no paciente com DPLC, ele tem uma obstrução das vias aéreas, beleza? Se ele tem essa obstrução das vias aéreas, ele tem uma dificuldade de expirar, certo? De exalar o dióxido de carbono. Então, se você deixar uma relação maior que 1:3, 1:2 ou 1:1, você vai ter um menor tempo de expiração. Lembrar que o primeiro número é o tempo de inspiração e o segundo número o tempo de expiração, certo? Então, se você deixar um valor maior do que 1:2, de 1:3, geralmente 1:2 ou 1:1, você vai ter uma piora da retenção de dióxido de carbono por promover um menor tempo de expiração. Então, nesses pacientes DPLC, a gente precisa ter uma relação menor do que 1:3. Então, ou 1:3, 1:4, 1:5, para dar um tempo maior desse paciente expirar e conseguir eliminar esse dióxido de carbono aí retido. Beleza? Beleza, mas isso aqui não vem ao caso agora, é um princípio de ventilação mecânica. O que vem, na verdade, ao caso, esse assunto aqui, é isso aqui, ó. Objetiva-se alcançar uma PCO2 entre 35 e 45. Não. Esse é o valor de normalidade. Mas esse paciente é um paciente com acidose crônica. Sempre lembrar que o paciente tem uma acidose crônica. Se você normalizar a PCO2, você vai, consequentemente, provocar uma alcalose de rebote. Por quê? Porque você vai normalizar a PCO2, mas o rim, ele reteu muito bicarbonato. Ele está com bicarbonato muito retido, porque ele tem essa acidose crônica. Então, se você normaliza o PCO2 e deixa o bicarbonato em alta, você vai provocar uma alcalose metabólica de rebote. Beleza? Então, a gente não deve normalizar a PCO2 desse paciente. A gente precisa deixar essa PCO2 sempre acima do limite de normalidade para não provocar a alcalose metabólica pós-hipercapnia crônica. Tá bem, pessoal? Esse é o erro da questão. Aqui, lembrar sempre, pacientes com DPLC também não podem ter a saturação de oxigênio lá em cima. Geralmente, de 88% a 92% é o adequado para esses pacientes, certo? A saturação de oxigênio nesses pacientes lá em cima predispõe
uma piora da acidose respiratória. Ele tende a descompensar mais, certo? E as outras duas alternativas aqui, elas são mais específicas de DPOC mesmo, não vem ao caso agora. Então, alternativa letra C. Por que o quê? Cadê? Porque piora a... Então, ó, o mecanismo, na verdade, eu não me recordo assim o mecanismo fisiopatológico. Mas eu lembro que nesses pacientes, se você tiver uma saturação, é regra. Eu até lembro que João, na nossa última sessão que João deu lá na UFES, sobre exame físico, ele citou isso. Não é importante a gente não deixar, não se empolgar com o paciente com DPLC e tentar, vou resolver o quadro dele aqui, vou botar a saturação dele lá em cima. Não, porque piora o quadro, certo? Depois a gente pode pesquisar direitinho qual é o mecanismo fisiopatológico, que eu realmente não me recordo agora, tá? Mas é um princípio aí deixar a saturação entre 88 e 92. Ficou claro, pessoal? Então é isso. Desculpa mais uma vez a demora aí, é de lei, né? Mas estou à disposição aí de quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto. Se ficou algo que não ficou tão claro assim durante a aula, quiser perguntar depois, aí eu estou à disposição. Falou, valeu. É nóis. Parabéns, PC, pela aula. Excelente, como sempre. Quem tiver dúvida, gente, vai escrevendo no chat, além das dúvidas que foram perguntadas na aula. Caio disse que casa com você, viu, PC? Vou falar sabendo. Tô fora, cara. Eu queria até fazer um comentário rapidinho sobre a questão da punção, que além da radial, a gente pode fazer na femoral, né? Quando a radial está impossibilitada. E também, acho que no ambiente de UTI, por causa da utilização da PAN, né? Aquela medição da pressão arterial média, existe uma conexão arterial direta. Então, às vezes, para evitar a punção, pode se fazer diretamente pelo sistema da PAN. É bastante utilizado, no caso. Top. E aí, galera, a aula foi tão boa que nem tem dúvidas. Eu tinha até umas dúvidas que já elucidou tudo. Parabéns, viu, PC? Já que ninguém tem dúvida... Quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, viu, galera? Eu sou bem aberto quanto a isso. Laura falou por causa da PAN, ainda não fez punção, O negócio é aprender. Na vermelha que faz mais, né? Fala, Caio. Agora, por causa da PAN, foi um trocadilho? Pandemia? Não. Eu não sei. Ela está falando porque, às vezes, para poder fazer a prática da punção... Pensei que tinha um trocadilho. Todo mundo tá no... Também, né? Fala, Caio. Essa questão da saturação de O2 no paciente com DPOC não seria bom a gente deixar tão alta porque ele tenderia a respirar menos? Ou seja, acumularia mais CO2? Eu pensei assim, pelo menos, não sei se está certo. Pode ser também, Caio, mas eu te confesso que eu não lembro realmente o mecanismo fisiopatológico, tá? Eu lembro que eu vi que ele piora a acidose, tá? Mas o mecanismo fisiopatológico eu confesso que eu não lembro. Mas tem sentido o que você falou. Assim, ó, o paciente que tem DPOC, se a gente aumentar mais a saturação de oxigênio dele, ele vai tender a respirar menos, porque o corpo vai demandar menos oxigênio, entende? Aí ele vai tender a respirar menos e vai acumular mais, vai expirar menos também, aí vai acumular mais CO2. Tamo junto. Entendi, legal. Legal. Eu também não sabia dessa, não. Mais alguém, galera? Algum comentário? Então, ficamos por aqui. Valeu a todos. Boa noite. Até a próxima sessão.